Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Racionaliza. Muito obrigado por você ter assistido às outras aulas e hoje nós vamos falar de divisão de polinômios. Então você que está no terceiro ano já viu toda a parte de polinômios, a parte inicial, agora vamos para a divisão. A divisão ela costuma ser um pouco mais demorada, ela é dita por algumas pessoas como uma parte difícil, mas nós vamos ver que ela é uma das mais simples possível, porque a divisão nós vamos seguir um padrão que a gente já aprendeu há muito tempo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. E o que é que nós vamos utilizar para a nossa divisão de polinômios? Nós vamos utilizar o nosso conceito de divisão euclidiana, que é o seguinte: se eu tenho um número para dividir, esse cara daqui vai ser o meu divisor, ele vai gerar um quociente e no final vai me dar um resto. O que é que a gente sabe das divisões normais? Se esse resto for zero, é porque esse número daqui ele é divisor exato do número anterior. Então ele vai gerar um quociente aqui que multiplicado por esse de cima vai dar exatamente esse carinha daqui. Se o resto não for zero, se o resto for diferente de zero, isso quer dizer que a nossa divisão ela não é uma divisão exata. Então, quando o resto é zero, divisão exata. Quando não é zero, a divisão ela não é exata. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó. E aqui nós vamos para o nosso quadro amarelo. Isso quer dizer que esse número aqui, ó, que é o número que eu quero dividir, ele vai ser equivalente ou igual ao meu dividendo multiplicado pelo meu quociente somado com o meu resto. Aí você pode pensar, como isso acontece se eu nunca vi isso acontecendo na minha divisão que eu faço no meu dia a dia? Vamos para o exemplo do seguinte: se eu tenho o número 7 e eu quero dividir pelo número 5. Então, quantas vezes o 5 cabe no 7? Uma vez só, certo? Então, eu multiplico 1 vezes 5, dá 5. E agora o que eu faço? Eu subtraio aqui, ó. Então, 7 menos 5 sobra 2. O 2 ele é menor do que 5, então, como a gente está fazendo divisões inteiras, parou a nossa divisão por aqui. E o que é que isso quer dizer? Ó, deixa eu trocar até aqui. Então, esse 7 daqui, ó, ele é o meu A. Esse meu 5 daqui, ó, ele vai ser o meu B. O meu 1 daqui, ele vai ser o meu Q. E esse 2 daqui, ele vai ser o meu R. Tá bom? E o que é que isso quer dizer? Ele quer dizer simplesmente que 7 dividido por 5 nada mais vai ser que o 7. Ó, ele é igual ao 5, que é o dividendo, vezes 1, que é o quociente, somado com o resto, que é 2. 5 vezes 1 dá 5, mais 2 dá exatamente o 7. Ok? Vamos para outro exemplo. Agora, se eu tenho 10 dividido por 2. Se eu tenho 10 dividido por 2, então quantas vezes o 2 cabe no 10? Ah, ele cabe 5 vezes. Então eu faço 5 vezes 2 dá 10. E agora eu vou subtrair 10 menos 10 dá 0. Então o que é que isso quer dizer na minha divisão euclidiana? Que o 10 ele nada mais é do que o 2 vezes o 5 somado com o resto. E qual foi o resto? 0. Isso não é verdade? 2 vezes 5 dá 10, mais 0, 10. Exatamente isso. Então, é assim que funcionam as divisões inteiras, tá? As divisões inteiras, ou seja, eu não vou colocar vírgula nesses quocientes. Então, é assim que funciona a divisão euclidiana para números inteiros.
E é esse mesmo processo que nós vamos fazer com os polinômios. Então, nós vamos estudar agora o método da chave, tá bom? E o método da chave, ele vai se basear no seguinte. Vamos para o primeiro exemplo. Digamos que eu tenha esse polinômio aqui, x² menos 2x. E eu quero dividir pelo monômio x. Então, eu tenho um polinômio dividido por um monômio. Então, o que é que eu vou ter aqui? Aqui, o método da chave me diz o seguinte, que eu vou trabalhar essa divisão igualmente eu estaria fazendo com um número. Imagine que esse x menos 2 é um número e esse x é outro número. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que procurar, eu vou olhar esse primeiro cara daqui, ó. Ele é o meu alvo. Então, eu tenho que buscar um monômio, certo? Eu tenho que buscar um monômio aqui, que multiplicado pelo de cima, então multiplicado pelo de cima, chegue perto desse cara daqui, ó. A mesma estratégia que nós utilizávamos com números. Quando eu dividi o 7 por 5, por que aqui eu escolhi 1? Porque o 1 era o único número que, multiplicando 5, chegava perto do 7. O 2 passaria, então não pode. Então, eu tenho que procurar um número aqui embaixo que, vezes o meu quociente, chegue perto do meu dividendo. Ok? Então, essa é a regra que nós vamos utilizar. Então, qual vai ser esse monômio? Esse monômio simplesmente vai ser o próprio x. Por que o próprio x? Ó? Percebam agora, nós vamos trabalhar com as potências. Quando eu multiplico, digamos que eu tenho aqui x vezes x. Então, eu tenho x² aqui e x² aqui. Tá bom? Quando eu tenho multiplicações de potências de mesma base, o que é que acontece? Eu conservo a base e somo os expoentes. Então, se eu quero chegar no expoente 2 aqui, e eu já tenho o expoente 1 daqui, então esse x ele também tem que ter expoente 1, porque 1 mais 1 vai ser esse 2, ok? Então, essas são as estratégias que nós vamos utilizar. Muito simples, muito tranquilo, para que nós aprendamos a fazer as divisões, tá bom? Então, x vezes x vai dar o x². Aí, agora, o que é que a gente vai fazer? Toda vez que nós fazemos a multiplicação normal, o que é que eu faço? Eu pego e faço a subtração. Então, a subtração agora vai ter um impacto maior. Por quê? Porque você vai trabalhar essa subtração entre monômios. Então, toda vez que eu for colocar essa subtração entre monômios, eu tenho que observar os sinais desses monômios. Tá bom? Então, o sinal desse monômio é o seguinte. Ele, antes de subtrair, ele era positivo. Só que, como eu vou subtrair ele, ele vai virar negativo. Então, se ele vira negativo, ó, esse que é positivo corta com esse que é negativo. Um mais e outro menos. E cai quem? Vai cair exatamente o que sobrou, que é o menos 2x. Então, esse menos 2x, ó, que eu não fiz a conta, ele cai. E agora renova a minha divisão. Qual é o cara que eu tenho que olhar agora? É o menos 2x. Esse é o cara que eu quero chegar. Então, se eu já tenho x aqui em cima, por quanto é que eu tenho que multiplicar esse x aqui de cima para chegar no menos 2x? Exatamente. Eu tenho que multiplicar apenas pelo menos 2. Por que pelo menos 2? Porque eu já tenho x aqui em cima. Então, eu multiplico pelo menos 2 e multiplico agora menos 2 vezes o x, vai dar exatamente o menos 2x. Menos 2x, o que é que eu faço com ele? Agora eu vou subtrair. Certo? E é aqui que eu vou chamar a atenção de vocês. Eu vou subtrair isso daqui. Então, o que é que acontece? Esse menos daqui de fora, que é a subtração, ele vai interferir nesse menos de dentro. Ele vai fazer o jogo de sinal. Então, menos com menos vai virar um mais aqui embaixo, tá ok? Então, vai virar um mais. Então, menos 2x em cima com mais 2x embaixo
esse vai cortar com esse e a resposta vai ser o 0. Tá ok? Então, aqui está feita a nossa primeira divisão de polinômios. Dois polinômios bem simples, para a gente só pegar a prática mesmo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que x menos 2 ele é divisor de x ao quadrado menos 2x. Então, é o seguinte, ó, o que é que isso está dizendo na nossa forma euclidiana? Está dizendo que x ao quadrado menos o 2x, ele nada mais é do que o x, que é o dividendo, vezes o x menos 2, somado com o resto, que o resto é 0. Quando eu multiplico esse cara por esse daqui, quando eu multiplico esse cara por esse daqui, vai dar exatamente o meu dividendo. Tá ok? Então, não tem nada de difícil na divisão de polinômios. É muito fácil, muito tranquilo. Deixa eu avisar para vocês, ó, minha letra não é tão feia assim não, tá? Ela só tá feia assim porque eu tô escrevendo com o mouse. Então, leva um jeito, leva um tempo para pegar o jeito e por aí vai. Então, vamos para outro exemplo um pouquinho maior para vocês verem que a regra permanece a mesma. E é o seguinte, vamos agora dividir o x ao quadrado menos 4x mais 2 por x menos 3. E vamos ver o que é que acontece. Então, qual é o meu primeiro alvo? O meu primeiro alvo é esse cara daqui, ó. Tá bom? Então, eu quero multiplicar esse monômio para que eu chegue perto desse cara daqui. Então, o meu primeiro passo é achar um cara que chegue perto dele. Então, ó, a letra que eu tenho aqui, ó, eu já tenho um x. A gente já viu na outra passada que para eu chegar a um x ao quadrado, eu preciso multiplicar apenas por x. Tá? Então, esse vai ser o nosso primeiro passo que nós vamos fazer com ele. Então, vamos multiplicar só por x e vamos fazer a primeira multiplicação. Então, quando eu tenho mais de um termo aqui nesse polinômio daqui, ó, quando eu tenho mais de um termo, então, esse x ele multiplica esse, e esse x depois ele vai multiplicar esse. Ele tem que multiplicar todo mundo, tá? Não esqueça disso. Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos agora multiplicar esse x por x menos 3. Então, vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Ok? E é isso que a gente vai ter agora. Deixa eu apagar para vocês verem bem direitinho. Aí agora o que é que a gente faz? Nós vamos subtrair. E para subtrair, ó, eu boto um parêntese aqui e boto menos. O que é que acontece quando eu boto esse menos aqui? Todos esses sinais de dentro, ó, aqui é um mais, não está aparecendo, mas é um mais. Todos esses sinais de dentro, eles vão inverter. Ou seja, o que é mais vai virar menos e o que é menos vai virar mais. Por que ele vai trocar? Por causa da influência dessa subtração aqui de fora. Então, quando o menos entra na jogada, muda todo mundo de dentro. Então, vamos agora subtrair. Quando nós vamos subtrair, nós temos que prestar atenção nisso. Então, aqui, ó, eu tenho x ao quadrado positivo em cima, mas esse x ao quadrado de baixo, ele era mais, mas vai virar menos. Então, ó, positivo em cima com negativo embaixo, corta. Ele não existe mais na nossa conta. Aí, vamos fazer o de cima. Eu tinha menos 3x embaixo, só que pela influência do negativo de fora, ele vai virar mais. Então, menos 4x em cima, mais 3x embaixo, isso vai sobrar apenas o menos x. Menos 4 mais 1, menos 1. E esse 2 aqui, ó, que ele não fez conta nenhuma, ele apenas vai repetir. Tá bom? Então, agora nós vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é que esse cara daqui vai ser o meu alvo agora. Eu tenho que chegar nele. Tá bom? Eu tenho que chegar nele. Então, vamos lá. Se eu já tenho o x aqui em cima, e o x é o mesmo que aparece aqui, só troca o sinal, isso quer dizer que eu vou precisar multiplicar apenas por menos 1.
Por que menos 1? Porque não vai alterar o resultado, só vai alterar o sinal. Então, o menos 1 ele aparece aqui e vai multiplicar x vezes o menos 1, dá o menos x. E agora, menos 1 vezes menos 3, menos com menos vai virar um mais, então vai ficar mais 3, tá bom? E agora nós vamos fazer de novo a nossa subtração. Feito a subtração, o que é que a gente vai ter que mudar aqui, ó? Não esquece dessa parte, é o principal. Bota o menos aqui na frente. Então, esse menos vai tornar esse cara mais e vai tornar esse cara daqui, ó, de menos, tá bom? Então, ele vai influenciar todo mundo aqui de dentro. Aí, ó, menos x em cima com mais x embaixo, ó, cortou, acabou. E agora, eu tenho 2 positivo em cima e menos 3 embaixo. Menos 3 mais 2 vai ficar o resto de menos 1. Quando eu chego aqui, ó, percebam que aqui eu não tenho nenhuma letra a mais para poder fazer o jogo aqui em cima. Então, nossa divisão ela acabou, porque o grau do polinômio de resto ele é menor do que o grau do dividendo. Então, quando isso acontece, a nossa divisão ela acaba. Bom, então o que é que isso quer dizer na forma euclidiana? Ó, dessa vez o resto não deu zero, o resto deu menos 1. Isso quer dizer, ó, que o x ao quadrado menos 4x mais 2, ele vai ser nada mais nada menos do que o x menos 3 multiplicado pelo x menos 1, tá? Ficou horrível, mas dá para entender, somado com o resto. E qual é o resto? Menos 1. Essa é a minha divisão euclidiana dessa minha divisão. Ok? Muito tranquilo, muito simples. Parece muita letra aí, mas na verdade é apenas treino. Tá? É importante, eu falo isso todo vídeo, é importante que você pause, tente fazer sozinho e depois acompanhe a resolução, para que seu cérebro comece a gravar esse monte de regras, porque não são poucas regras. Não é difícil, mas as regras são maiores. As contas começam a ficar maiores, começam a ter várias letras. Então, tudo isso vai dificultando a gravação por conta do cérebro, se você não fizer. Se você tentar fazer, seu cérebro ele vai gravando gradativamente mais e você vai aprender tranquilo, numa boa, tá bom? Então, vamos para mais um exemplo, uma questão, tá? Vamos para esse último exemplo, que é: determine o resto da divisão desse polinômio daqui por esse polinômio daqui, tá bom? Então, eu tenho p de x, que é 2x menos 3 vezes 2x menos 2 vezes 2x mais 2. E eu quero dividir ele por x menos 1 e descobrir o resto. O resto vai estar em uma dessas alternativas daqui. Só que o que é que eu preciso fazer? Nós tínhamos visto, eu vou até voltar aqui, que esses polinômios aqui, ó, eles já estão formados na forma usual, que são somas e subtrações desses monômios. Ó. Então, x menos 2 é um monômio, menos 4x é outro monômio e mais 2 é outro monômio. Aqui, o que é que aparece? Aparece parcelas entre parênteses para nós multiplicarmos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é simplificar esse polinômio realizando a multiplicação. Então, como é que é a multiplicação? Ó, todo mundo vai multiplicar todo mundo. Eu aconselho vocês pegarem 2 parênteses de cada vez, multiplica e depois multiplica pelo terceiro. Então, nesse caso daqui, ó, o que é que eu vou fazer que é um macete dessa questão? Percebam que esse cara daqui, ele é quase igual a esse daqui. O que é que muda? O sinal. Ó. Esse cara daqui é negativo e esse cara daqui ele é positivo. Tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Esse cara daqui ó, é um produto notável. É a multiplicação de uma soma pela diferença. Tá bom? E isso daqui nós já sabemos valores tabelados, que vai dar o quê? A multiplicação desse cara com esse vai dar o quadrado do primeiro termo
menos o quadrado do segundo termo. É isso que vai dar a multiplicação da soma pela diferença. O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, isso aqui eu vou usar para diminuir o meu tempo de cálculo. Mas se eu não lembrar, o que é que eu faço? Aí multiplica dois parênteses de uma vez e depois multiplica pelo terceiro, que vai dar tudo o mesmo resultado, tá? Então, vamos lá. Ó, esse carinha daqui que eu não vou mexer agora, eu apenas repetir. E eu vou fazer essa multiplicação daqui, ó. O quadrado do primeiro, então o primeiro termo é o 2x. O quadrado dele vai ser o 2 ao quadrado vezes o x ao quadrado. Isso é o quadrado do primeiro termo. Então, por isso que apareceu o 4 aqui e o x ao quadrado aqui. Menos o quadrado do segundo. E 2 ao quadrado é 4. Beleza? Agora, o que é que eu vou fazer? A multiplicação avulsa. Ó. Esse vezes esse, depois esse vezes esse, e esse vezes esse, depois esse vezes esse daqui. Não tem para onde, tem que fazer. Tá? E vai dar o quê? Vai dar, ó, 2x vezes 4x ao quadrado, ó, vai dar 8x ao cubo. 2x vezes menos 4 vai dar menos 8x. Menos 3 vezes 4x ao quadrado dá menos 12x ao quadrado. Menos 3 vezes menos 4 vai dar mais 12. Ok? Então, o nosso polinômio ele já está simplificado. O que é que falta a gente fazer agora? Só por questão de tique nervoso de matemática. O que é? Colocar do maior grau para o menor grau. Então, ele vai ficar assim, ó. O 8x ao cubo vem primeiro, depois vem o 12x ao quadrado, tá? Depois vem o 8x e por último fica o 12 mesmo. Então, está do maior grau, ó, x ao cubo, x ao quadrado, x à primeira e x a zero. Tá bom? Então, esse é finalmente o meu polinômio p de x. E agora sim é que eu vou usar o método da chave para dividir ele por x menos 1. Então, eu faço aqui do lado, ó, a chavezinha, bonitinha, tranquilinha, e vamos utilizar o método que nós aprendemos anteriormente. Eu quero encontrar um cara aqui que vezes esse se aproxime desse cara daqui. Ó. Então, ele é minha meta. Então, eu tenho que fazer aparecer um 8. Então, já sei que eu tenho que multiplicar por 8. E tenho que fazer aparecer um x ao cubo. Então, o que é que eu tenho que multiplicar aqui? 8x ao quadrado. Porque o quadrado daqui, ó, o quadrado que aparecer aqui, mais o 1 que já está aparecendo aqui, 2 mais 1 chega no cubo que eu quero. Então, qual é o monômio que eu tenho que multiplicar? 8x ao quadrado. Tá bom? Então, essa é a primeira multiplicação que eu tenho que fazer, 8x ao quadrado. E agora multiplica. Quando eu multiplicar, vai dar exatamente 8x à terceira. E agora eu vou multiplicar, ó, esse 8x ao quadrado daqui vezes 1 também. Então, 8x ao quadrado vezes menos 1 dá menos 8x ao quadrado. O que é que faz agora? Coloca parêntese aqui e o negativo fora. O que é que o negativo indica? Todos os sinais de dentro mudam. Então, esse cara daqui, ó, vai cortar com esse. Deixa eu fazer a barrinha da subtração aqui. Tá? Então, esse cara daqui vai cortar com esse. Por quê? Porque em cima é positivo, mas embaixo virou agora negativo. Então, cortou. Não existe mais na nossa conta. Agora, eu vou ter em cima, ó, menos 12x ao quadrado. E embaixo eu vou transformar ele em positivo. Por quê? Eu troco esse sinal aqui. Então, menos 12x ao quadrado mais 8x ao quadrado fica menos 4x ao quadrado. E essa galerinha daqui, ó, que eu não fiz conta, eu simplesmente repito no final. Tá bom? Aí agora chega um novo alvo para mim. Ó. Eu tenho que me aproximar desse cara. É sempre desse cara. Então, se eu tenho menos 4x ao quadrado, então eu tenho que multiplicar primeiro por menos 4 para chegar no número.
E agora eu tenho que multiplicar apenas por x. Por quê? Porque se eu multiplicar por x, como eu já tenho o expoente 1 aqui, 1 mais 1 vira o quadrado que eu quero. Então, vai ser menos 4x. Menos 4x vezes x vai dar exatamente menos 4x que eu quero. E agora, menos 4x vezes menos 1, o menos com o menos vai entrar em ação, vai virar um mais, e 4x vai ser repetido, tá bom? O que é que a gente faz agora? Parêntese e menos aqui fora. O que é que vai influenciar? Todo mundo de dentro vai trocar o sinal. Trocando esse sinal, ó, o menos 4x de baixo vira mais e o mais 4x vira menos. Então, ó, menos 4x ao quadrado mais 4x ao quadrado dá zero, ele some. E agora, eu tenho menos 8x em cima e menos 4x embaixo. Por que menos 4x embaixo? Por causa do sinal de fora. Ó. Ele vai trocar esse sinal de dentro. Então, menos 8 com menos 4 dá menos 12. Então, menos 12x e esse carinha que eu não usei, eu apenas vou repetir. E agora, esse menos 12 aqui, ó, é minha meta. Eu tenho que chegar nele. Aqui, ó, o x a primeiro eu já tenho aqui. Eu só não tenho o menos 12. Então, vai ser o próximo número, o próximo monômio que eu vou multiplicar. Simplesmente pelo menos 12. Então, menos 12 vezes x dá menos 12x, como eu queria. E menos 12 vezes menos 1, menos com menos vai virar 1, mais, e vai ficar mais 12. E daí o que é que acontece? Vamos subtrair, tá bom? Um menos o outro, mas antes o que é que a gente faz? Parêntese e menos de fora. Troca o sinal de todo mundo. Então, aqui vai ficar mais, ó. Então, esse de cima corta com esse de baixo. E esse de cima também vai cortar com esse de baixo, ó, porque esse de menos virou mais, cortou com o sinal de cima. E esse de mais virou menos, então vai cortar com o sinal de cima também. Então, o resultado final é zero. Então, essa divisão é a divisão exata. Qual foi o resto? Zero. Resposta letra E. Ok? Muito simples, muito tranquilo. Então, nossa aula de hoje termina por aqui, porque é um assunto muito fácil, tá bom? Fiquem todos com Deus, façam as questões, voltem ao vídeo. Antes de eu resolver, dá uma pausa, copia no caderno, tenta fazer, depois vê a resolução, porque é muito simples, muito fácil, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá bom? O vídeo fica por aqui, até o próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.